Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Conexão Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera, o vídeo que eu estava devendo. Fiquei um tempo na gringa, muita coisa aconteceu nesse mercado de fundos imobiliários. Então hoje falaremos sobre tudo isso, o que está acontecendo nesse mercado. E é claro também essa situação mundial aí, alguns pontos importantes, o preço do ouro também. Tem muita coisa, então quem não ficar até o final desse vídeo é louco. Câmera nova, microfone novo, então tô sempre investindo aqui, tô tentando investir utilizando os dividendos da Itaúsa, mas tá difícil, se fosse depender disso eu tava com câmera Polaroid ainda, mas é sério, investir numa puta câmera, microfone bacana também, tudo isso porque eu amo o que eu faço, quem me conhece sabe que é verdade. Mas vamos lá, o assunto hoje é essa crise dos fundos imobiliários, tem a ver também com o cenário mundial. Então fique até o final, que no final eu vou até falar o que eu faria se eu tivesse esses fundos que estão caindo, qual seria uma montagem de carteira melhor um pouco, poder reduzir esse risco todo, óbvio que não é nenhuma recomendação, então fique até o final desse vídeo, mas antes você já sabe. Duas coisinhas. A primeira, se inscreva aqui no YouTube, né? Todo esse investimento, pelo amor de Deus, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva aqui no YouTube. E a segunda coisa, me diga nos comentários, tá aí na tela. Você está com medo de investir em fundos imobiliários por causa dessa crise? Sim ou não? Me diga aí nos comentários, sem enrolação. Então vamos falar um pouquinho sobre o fechamento da semana, destaque para o ouro, prata também, mas mais especificamente ouro, passando aí, batido pelos $2.000. O canal aqui cobre o ouro há muito tempo, eu falo todas as semanas do ouro com vocês, né? $1.600, $1.700, $1.800, $1.900, agora $2.000. Depois eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo, o que pode levar o ouro a disparar, quem sabe até dobrar de preço. Calma, não vai sair fazendo merda, já fez muita merda em fundo imobiliário, não vai fazer agora em ouro, tá? Mas tem coisa que pode acontecer aqui muito importante. Em relação ao Ibovespa, 100 mil pontos, parece que a gente está preso nisso, não sai desse negócio de jeito nenhum, inferno na nossa vida, né? Chegou até a subir um pouquinho ali no início do ano, mas agora está na faixa dos 100 mil pontos, algumas consultorias falando em 120 mil pontos no final do ano, mas é muito difícil, a gente tem que esperar um pouquinho. Mais algumas notícias aqui do Brasil, a gente também vai falar sobre isso. O dólar também estava, né? Quer dizer, Ibovespa 100 mil pontos e dólar ali na faixa de 5,5, 5,10, esse é o cenário que nós estamos tendo aí. Já em relação ao Bitcoin, praticamente $28 mil, aqui em cima da minha cabeça, você pode ver a cotação em todos os meus vídeos, eu coloquei esse painelzinho, fica bacana, né? Ele vai mostrando a cotação em tempo real. Também é uma forma de eu documentar em todos os meus vídeos quanto tá o valor do Bitcoin na hora que eu tô gravando o vídeo. Então é bacana tá aqui, você tá vendo em cima da minha cabeça aí o valor do Bitcoin. Em relação às notícias da semana, muita coisa importante no Brasil e no mundo. Por aqui o desmatamento batendo recorde aí. A Greta tá louca, aliás, a Greta sumiu, né? Ninguém tá falando nada. Também tem a questão política, o Lula excluiu os Correios e mais 6 estatais do programa de privatização. Aqui vem minha crítica a Biruliro e Paulo Guedes. Por quê? Do Lula, eu não estava esperando uma privatização dos Correios. Era isso aqui que eu esperava. Ó, não vamos privatizar mais nada, pelo contrário, vamos tentar retomar a empresa. Já estão tentando aí até empresa grande, tá? Eletrobras, né? Mas no caso dos Correios, eu não esperaria uma privatização do Lula. Sim, do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Então foi um baita erro não ter dado atenção. Eu entendo, mas pô, tinha outras prioridades e tal, agora ferrou. Agora vai ficar esse pepino dos Correios aí. Também na parte política, o Haddad está fazendo algumas previsões aí de arrecadações, taxando o chamado contrabando digital, Shein, Shopee, essas coisas, mais as casas de aposta aí também estão falando em 15 bilhões. Taxar, né, tributar 500 empresas com super lucro. Eu volto a falar com vocês. Tem muita gente falando, você está implicando demais com esse governo. Gente, pelo amor de Deus, ficar taxando empresas aqui não vai ajudar o país a crescer, né? Então essas 500 empresas, vamos pegar 500 empresas e meter a vara nelas. Você não é político, nem economista que está me assistindo. Mas vamos tentar utilizar o bom senso. Você acha que ferrando 500 empresas vai melhorar o crescimento do país? Vocês acham que essas empresas vão contratar mais gente? Qual o recado que você passa para outras empresas? Olha, se o seu lucro aumentar,
você também vai se ferrar. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é que tudo que esse governo fizer eu vou achar errado. É que a linha econômica eu acho péssima, que é a linha do seguinte: temos que tirar todo o dinheiro da sociedade para depois distribuir. Quando você tenta tirar todo o dinheiro da sociedade, você acaba com a sociedade, acaba com os empregos. Se continuar assim, o desemprego vai subir. É fácil de entender, né? É uma linha ideológica, né? Tem gente até reclamando aqui, óbvio que eu tapei o nome da pessoa, era para taxar as grandes fortunas, foram lá e taxaram as comprinhas da Shein. Tem um vídeo para sair sobre isso. Lá fora, no exterior, OTAN oficializando a entrada da Finlândia. Cuidado, isso pode dar problema. E uma notícia teoricamente positiva, né? O Irã e a Arábia Saudita estão sentando à mesa, são dois países que financiam muito alguns conflitos. Então talvez a paz sendo selada entre Irã e Arábia Saudita amenize um pouco a situação no Oriente Médio. Desde que a Arábia Saudita não rompa as suas relações, que são muito boas com Israel. Agora, a Arábia Saudita e Irã parando de brigar, acalma um pouco o Oriente Médio. Isso é uma notícia positiva, né? Também tivemos aqui, para já encerrar esse giro pelo mundo, a questão do Trump se entregando aí durante a semana, né? Mesmo assim, não parece que ele desistiu de concorrer às eleições. Teremos eleições nos Estados Unidos e vocês sabem que aqui será a melhor cobertura de todas. Nas últimas, eu tentei ir até os Estados Unidos, eu iria fazer de lá a cobertura, mas teve toda a crise sanitária. Durante as eleições, estava fechado. Eu estava com passagem, hotel, estava com tudo, pacote completo para cobrir de lá as eleições. Então, as próximas eu estarei lá. Podem anotar aí e me cobrar. Em relação ao ouro, que eu disse que o ouro subiu, o preço do ouro atinge mais de $2.000 e bate recorde. Quais são os motivos? Não tem um só. Problema com bancos americanos, então o pessoal começa a ficar com medo de banco, compra ouro. Quebra do Credit Suisse. Ah, Credit Suisse não quebrou. Quebrou sim, porra. E o Banco Central da Suíça deu ele de presente para o UBS cuidar, junto com 100 bilhões. Guerra Rússia-Ucrânia, guerra sempre leva as pessoas para o ouro. E a diminuição da utilização do dólar como moeda mundial. Esse também é um ponto muito importante. Então olha aqui a notícia. Fim do petrodólar, a Arábia Saudita diz estar aberta para negociar petróleo em outras moedas. Brasil também fazendo negócios com a China fora do dólar. Então, essa notícia do petrodólar era de janeiro. Ano passado também tivemos algumas informações. Então, o que está acontecendo? Medo dos bancos, muita gente comprando ouro. E eu também acho que o fim da utilização do dólar no longo prazo vai deixar o mundo muito instável. Então, hoje, se eu tivesse $1 bilhão, eu acho que eu deixaria uns 100 a 200 milhões em ouro. Porque quando você chega num patamar desse, você não quer mais só ganhar, você precisa proteger o seu dinheiro, principalmente se ele é numa quantidade muito grande. Então a turma está partindo para o ouro. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vocês entenderam? Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu teria boa parte dele em ouro, tá? O pessoal está migrando um pouquinho do dólar para o ouro. A gente vai falar muito sobre isso mais para frente. E para encerrar o giro pelo mundo, muito importante, essa semana a presidente de Taiwan esteve reunida com o presidente da Câmara dos Estados Unidos e a China ficou puta, já enviou navio, já enviou aeronave. Eu dei uma estudada agora pela manhã, parece que não há nenhum indício de que a China queira invadir Taiwan agora. Mas essa tensão vai ficar crescendo, né? Porque a China não deve, não quer dizer que não vá, pode ser que ela invada agora, mas o que ela não deve? Porque isso prejudicaria a economia. Então, como a China está querendo retomar a economia, depois do lockdown, todo aquele problema, eu não sei se é o momento agora deles invadirem Taiwan. Então, fizemos esse giro pelo mundo, ouro, dólar, Taiwan, Irã e Arábia Saudita, tudo isso já vai curtindo aqui o canal. E agora vamos falar sobre a crise dos FIIs. Como nós chegamos até aqui, o que fazer, o que pode acontecer daqui para frente? Será que eu vou parar de investir na minha carteira? Eu estou para fazer um aporte grande. Será que eu vou desistir dos fundos imobiliários? Vamos lá. A crise de crédito e a atualização desse mercado. Então vamos começar falando pela crise de crédito dos fundos imobiliários. A gente sabe que o mercado está caindo, o índice de fundos imobiliários está algumas semanas já em queda. Eu acho que essa crise começou ali no início do ano, com a quebra
das Americanas, né? As lojas americanas, elas quebraram, deixaram de pagar alguns aluguéis, Tok Stock deixando, Marisa deixando. Então, essa crise, nos moldes que a gente está vendo, ela não começou nos FIIs de papel, começou nos de tijolo. Por quê? Por causa da crise de crédito. Então, o que a gente tem aqui é um momento conturbado para os fundos imobiliários. Fundo de tijolo, problemas com locatários. Fundos de papel, problemas de crédito. Essa é a situação. Então, as condições macroeconômicas é que estão causando essa crise. A taxa de juros elevada, eu destaquei aí para vocês, e a crise de crédito é que estão causando tudo isso. Porque elas aumentam o custo das dívidas, acabam com a margem das empresas, atrapalham os financiamentos e essa situação não deve parar rápido, no curto prazo. Então, a primeira notícia triste, e não teremos só notícias tristes, tá? Tem coisa bacana para eu falar, mas é que essa situação vai demorar um pouquinho. Então, em tijolo, problemas com locatários, em papel, inadimplência e problemas com os CRIs e outros títulos que estão lá dentro. A gente pode olhar aqui no gráfico que a inadimplência vem subindo, isso é uma coisa óbvia. Os juros estão muito altos, eu falo aqui o tempo inteiro. O Brasil não vai aguentar a Selic nesse patamar. Ah, Charlão, então tu tá com Lula de que tem que abaixar a Selic? Tô. Mas a nossa divergência é que eu acho que tem que abaixar reduzindo despesa e ele acha que tem que abaixar pirlim, pim, pim, abracadabra. Mas as empresas não estão aguentando. E aí, o que acontece? A Selic tá cara. O custo tá caro. As empresas quebram, não pagam aluguel. Problema em tijolo. A dívida tá cara. As empresas não conseguem pagar os financiamentos imobiliários. Problema em papel. Esse tem sido o grande pepino desse mercado, que não deve se encerrar no curto prazo. Qual a boa notícia? Assim que a Selic começar a cair, os fundos imobiliários vão embicar para cima. Então a primeira pista que eu já dou para vocês do que eu vou fazer é que eu vou continuar comprando fundos imobiliários. A questão é quais são os fundos imobiliários. E aqui eu não só falo, eu faço. Eu já vou mostrar no vídeo da carteira. Sigam no canal que já vai ter um vídeo da carteira onde eu vou comprar mais fundos imobiliários. Bons fundos imobiliários. Agora, o mercado já vê um espaço para a Selic cair. A gente vai começar a sentir essa alta dos fundos imobiliários. A crise agora, depois dessa dos fundos de tijolo, é essa dos recebíveis. Então, o pessoal até colocou aqui fundos high yield, carruagem que virou abóbora. Então, todo mundo só queria esse tipo de fundo e agora deu uma mega merda, tá? Quais são os problemas recentes que levaram a isso? Bom, 4 fundos caíram muito, um prejuízo de 340 milhões, que atingiu 500 mil de cotistas. A gente tem aqui alguns fundos como DEVA 11, HCTR 11, VSLH 11 e TORD 11, muito atingidos. Então, conforme eu disse, 500 mil cotistas prejudicados. Um ponto de atenção é que muita gente tinha essa exposição aqui, exatamente esses fundos na carteira. Então, ao invés de diversificar em segmentos, que nem eu vou mostrar aqui, a pessoa estava assim, não, eu tenho 5 fundos imobiliários que eu não quero concentrar. Aí os 5 eram justamente esse aqui mais um. Muitos nos mesmos ativos, ou na mesma categoria. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo o tempo inteiro de diversificação. Vocês não aguentam mais, vocês pedem para eu parar de falar a mesma coisa. Até vou pedir aqui, produção, coloca algum vídeo meu alertando essa questão dos fundos de papel. Porque muita gente vinha nos meus vídeos e falava, pô, você não monta uma carteira só de papel paga muito mais de tijolo, você é velho, você é isso, aquilo. Vinha umas agressões aqui nos comentários. E eu falava, então produção, pega algum vídeo meu aqui, pode pegar trecho velho, só tem que ser antes de, acho que fevereiro que começou esse problema, fevereiro, março. Pega um trecho meu de janeiro, dezembro, eu alertando aqui que isso poderia dar problema, que é dívida. Fundo de papel é dívida. Então você tem que sempre tomar cuidado. Então coloca aí, produção. Muita gente concentrou tudo só em fundos de recebíveis. Eu acho uma loucura. Eu nem gosto tanto assim, eu tenho medo de fundo de recebíveis. Trabalhei 15 anos com crédito, cara.
crédito é foda, tá? Então tem alguns fundos recebíveis, mas você tem que tomar cuidado, tem que fazer uma mescla. Eu prefiro fundo de tijolão, né? Eu olho o prédio ali, eu olho o shopping, faço minhas comprinhas, tomo um café, pago caro pra caralho, vejo se o ar-condicionado tá funcionando. Então eu, Charlão, tivesse que escolher tijolo ou papel? Tijolo. Tijolo. Agora vamos voltar aqui, tá? Então muita gente estava exposto a esses fundos. Olha só, um caindo 39%, outro quase 43%, outro 52%, outro 56%. Então esses fundos aqui, com muito risco, que tinham um valor absurdo, impagável, IPCA mais 11, IPCA mais 10. Porra, não dá. Essas empresas não estão aguentando pagar. Esse é o grande problema. Então, primeiro ponto. Se você tinha só esse tipo de fundo, ó, ferrou. Segundo ponto, vai continuar mais um tempo essa crise. Tanto em papel quanto em tijolo. Até que o juro baixe, até que essa crise se recupere um pouquinho, tá? Alguns fundos caíram muito, que nem eu estou mostrando aqui, ó. Esse fundo, por exemplo, IPCA mais 11 de um título, né? Sendo que 2 sacados desse fundo, quer dizer, 2 títulos que ele tem, representam quase 35% da carteira. Então, olha que pepino. Você tem lá um fundo imobiliário de papel que 35%, 40% desse fundo está em 2 títulos, né? E aí? Não são 2 títulos exatamente, são vários títulos, mas em 2 riscos. Olha a merda. Deu problema, 30%, 40% vai embora. Tem garantia e tudo mais, a gente sabe disso. Calma que não está tudo perdido. Mas o seu tempo está perdido, o meu também, que a gente está aqui discutindo sobre isso. Eu sei de gente que me falava aqui que tinha 100% da carteira de investimento em fundo de papel. E agora? O que acontece? Tá? Então, esse é o grande problema. Agora, tiveram gatilhos, né? A gente tem casos específicos, como o do circuito das compras, a chamada feirinha da madrugada, que não pagou o fundo imobiliário lá no início de março, depois pagou, mas deu todo aquele rolo, e recentemente agora o problema do calote do GPK, para quem não sabe, o Gramado Parques, ele obteve na justiça suspensão de pagamento, já mudou de ideia, já desistiu da suspensão, já falou que vai pagar, mas tem dívida de quase 1 bilhão. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, não vou pagar. Aí os fundos caíram. Aí falou, agora eu vou pagar. Os fundos subiram um pouco. Mas mesmo que ele queira pagar 1 bilhão de dívida no momento desse, obra de multipropriedade, está cagando o mercado inteiro de multipropriedade. O setor está sofrendo. Então, se você não está entendendo o que eu estou falando, pelo menos você vai entender o seguinte, nunca mais invista todo o seu dinheiro ou boa parte dele num segmento específico de algo. Principalmente se for crédito que tem risco. Não faça isso, tá? Então tá aqui, ó, fundos imobiliários de papel sobem após decisão judicial. Então eles estão nesse sobe e desce, tá? A gente vai ficar aguardando os desdobramentos aí, uma hora vai pagar, outra hora não vai pagar. Tem aí 3, 4 fundos que podem ser muito prejudicados. Então, conforme eu disse, vocês podem ver aqui, nos últimos 5 dias, o HCTR subiu 2%. Mas quando a gente olha em 6 meses, ele caiu 45%. E muita gente foi iludida. Lá atrás investiu muito, porque estava pagando 1,20, 1,30, 1,40 todos os meses. Teve gente que pagou caríssimo nesse fundo, 100 e pouco. Todo mundo comprando, porque pagava 1 e pouco. Não pode fazer isso, galera. Que sirva pelo menos de aprendizado. Que você não cometa mais esse erro. E aí é isso, ó, 3 fundos imobiliários que não pagarão dividendos no próximo mês. A gente já tem aqui alguns fundos que não vão pagar dividendos no próximo mês. E outros que já estão falando aí boatos que também não vão pagar. Então o que esperar daqui para frente? Vamos lá, vamos falar de futuro. No curto prazo, provavelmente teremos mais alguns eventos de insolvência, tá? Então no curto prazo é isso. Renegociação, crise de crédito, esse vai e volta. E alguns fiagros, por exemplo, que é o mercado novo, também podem sofrer no curto prazo. Pequenas e médias empresas tendo problema,
a inflação continuando. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? A mesma coisa que vem acontecendo, um outro susto. E aí, como é que você pode se proteger? Diversificando. Quando eu postei recentemente esse resultado aqui, do último mês agora, dos fundos que eu tenho lá na carteira de alguns, ó, 0,97, 0,93, 0,80, 0,93 aqui também, 0,79. Muitas pessoas me criticaram, falaram, pô, Charlão, por que você não mete só fundo de papel que paga 1 e pouco? Agora vocês estão entendendo. Quem tinha só fundo de papel, provavelmente está amargando uma queda absurda na carteira. E aí, o que adiantou você ganhar 15% de dividendo em um ano e o teu fundo caiu 30%? Tudo bem. Fundos que têm bom crédito, quando a Selic cair, eles vão subir. Eu já falei isso. Agora, se só tiver porcaria dentro do fundo, acabou. E também tem que ver o seguinte, as negociações. Porra, não é possível que não tenham boas garantias, aval, tem que ter tudo isso. Senão esses fundos vão ficar manchados para sempre. Nunca mais as pessoas vão investir, não vão acreditar mais na gestão. Vai ter que trocar gestão. Gestor, administrador vai ter que trocar a porra toda. Porque você não vai mais confiar num fundo que deu dinheiro, deu 30% da carteira para um negócio que não está pagando, não tem garantia, não tem um aval, não tem algo com liquidez. Não adianta o fundo me dar garantia de um quarto que ele não construiu, de hotel. Entendeu? De um terreno que vai ficar lá uma obra parada. Não é isso que eu quero o meu dinheiro, tá? Então, vamos aguardar essa história. Eu não vou deixar de investir. E qual a solução para que a situação seja menos pior? Seria essa daqui. Vamos imaginar que você estivesse montando hoje uma carteira de fundos imobiliários. Olha só. Você poderia pegar de 10 a 15 FIIs, 2 FOFs, que são fundos de fundos, 2 a 3 FIAGROS, 2 a 3 fundos de logística, 2 a 3 de shopping, 1 a 3 fundinhos aqui de lajes comerciais estão apanhando muito, 1 a 3 híbridos, né? Um de hotel, um desses de residencial e 2 a 4 fundos de papel. Com isso você monta uma carteirinha de 10 a 15 FIIs. Então, se você tivesse montado uma carteira com 2 fundos de papel, ou 3 ou 4, no universo de 15, um fundo caiu 30%, tá tudo bem. Vai diluir ali na carteira. Agora, o problema está em quem só tinha esses fundos, extremamente concentrados em ativos de risco, porque estavam pagando 1,20, 1,30, 1,40, enquanto o otário aqui ficava recebendo só 80, 90. Mas aí minha carteira não despencou. A gente já vai olhar depois a minha carteira de fundos imobiliários. Aqui eu exponho tudo, tá? No próximo vídeo, mais 1 ou 2 vídeos aqui no canal, eu vou fazer um vídeo da minha carteira e vou fazer novos aportes. Aí eu mostro tudo, que tá caindo, que tá subindo, não tô nem aí. Mas eu não tô apanhando assim, porque eu não gosto desses fundos aqui, nem tenho nenhum deles, tá? Mas, se tivesse, teria 1 ou 2 no máximo. Não teria todos esses. Então vou colocar de novo aí na tela. Eu acho que a solução para você não cair num novo risco desse é você diversificar, tomar esse cuidado, não é nenhuma recomendação, mas que você monte uma carteirinha assim para fugir de risco. Aí deu problema em fundo de shopping, pô, você só vai apanhar um pouquinho, entendeu? Então, essa que seria uma carteira que eu montaria hoje em dia. Estarei mais presente aqui com todos os nossos equipamentos. Tive um problema de saúde, fiquei meio gripado, tá? Acabei pulando 1 ou 2 vídeos, já tô melhor aqui. E antes de ir embora, não se esqueça. 2 coisas. Se inscrever aqui no YouTube e me falar nos comentários, tá aí na tela. Você está com medo de investir em fundos imobiliários? Sim ou não? É isso? Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.